Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula, mestre em tecnologia, engenheiro eletricista, professor e programador Java de carteirinha. Sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Nossa aula de hoje será sinal senoidal. Vou apresentar para vocês o que é um sinal periódico, vamos relembrar as funções seno e cosseno, aprender a calcular o valor eficaz e o valor médio de uma senoide, tanto simétrica, meia onda ou onda completa. E para finalizar, vou mostrar o que é uma curva de transferência. Boa aula! Conforme a combinação do circuito, é possível obter respostas das mais variadas, onde os circuitos utilizados para resolver problemas reais possuem funções e respostas adequadas para uma análise CC ou CA. A corrente alternada é uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo, ao contrário da contínua, cujo sentido permanece constante ao longo do tempo. Um sinal senoidal possui uma série de variáveis que precisam ser apresentadas agora no início. A primeira é o período. O período é onde inicia até terminar esse sinal. Depois vem a frequência, que é o inverso do período, ou seja, é a quantidade de ciclos que é dado na unidade de tempo. O outro ponto é o valor máximo, é o máximo ponto que a onda pode atingir, tanto positivo quanto negativo, sendo que do valor máximo positivo até o valor máximo negativo, chamamos de pico a pico. O valor RMS, que é o valor eficaz, que é a parcela da corrente contínua em uma corrente alternada, que será explicado melhor adiante, e o valor médio, que também será explicado melhor adiante, mas corresponde à média da área no intervalo de tempo. Por ser uma forma de transmissão de energia mais eficiente, normalmente a CA é o tipo de corrente que chega nas residências. Cada sinal será estudado e modelado para dar sentido aos valores medidos e aplicados em circuitos eletrônicos que geram trabalho no nosso dia a dia. A figura mostra cada ponto de uma senoide que pode ser representado por um valor de modo constante, numa posição diferente. À medida que a senoide é descrita, o vetor assume posições diferentes. Quando a senoide completa um ciclo, o vetor descreveu um giro completo e se encontra na mesma posição inicial. O que eu quis dizer é o seguinte: quando ela dá um ciclo completo, ela volta para a posição inicial. Vai de 0 a 2π, ou de 0 a 360 graus. É possível controlar a tensão V de K, V máximo seno de alfa, através de disparos em instantes diferentes, fornecendo o controle da tensão para a carga e, portanto, sua potência. Eu quis dizer que é possível controlar a potência que é entregue numa carga. Por exemplo, um controle de velocidade, uma luminosidade de uma lâmpada incandescente, assim por diante. O equivalente em graus do instante de disparo é denominado ângulo de disparo. Esse ângulo será representado pela letra alfa, sendo equivalente a ωt. Temos o equivalente em graus e radianos. Por exemplo, para 2 graus, temos que ele vale π sobre 90 radianos. Para 15 graus, temos que ele equivale a π sobre 12 radianos. Fazendo a comparação no ciclo trigonométrico e no plano cartesiano, para 30 graus, nós temos que ele vale π sobre 6 radianos. Voltando ao ciclo e ao plano, para 60 graus, nós temos que ele vale π sobre 3 radianos. E para 90 graus, também comparando no plano cartesiano com o ciclo trigonométrico, ele vale de 90 graus e em radianos ele vale π sobre 2. Ou seja, 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Uma função seno. Primeiro vamos explicar a função seno aqui no ciclo trigonométrico. A função seno equivale ao eixo y, no ponto 0 até o ponto máximo. Esse módulo tem um valor de 1. Cada ponto desse aqui equivale a um ponto no plano cartesiano. Se eu estiver no ponto 0, obviamente vale 0. Se estiver no ponto máximo, ele vale 1. Então, uma função senoidal é definida de forma que f de t assumirá 0 se t menor que 0 e assumirá a seno de ωt para t maior que 0. Vamos fazer algum teste. Quanto vale seno de 0? Que é exatamente esse ponto aqui, ó. Rebatendo.
vale zero. Quanto vale o seno de π sobre 2? Que é exatamente esse ponto. Rebatendo, vale 1. Seno de π vale zero. Seno de 3π sobre 2. Esse módulo vale menos 1. E voltando ao seno de zero, ou seja, o 2π rebatendo, vale zero. Uma função cossenoide ela é definida de forma que f de t assumirá zero se f de t for menor que zero e assumirá a cosseno de ômega-t para t maior que zero. A função cosseno ela é representada no ciclo trigonométrico pelo eixo x e terá o seguinte modelo. Vamos fazer alguns testes. Quanto vale o cosseno de zero? O cosseno de zero é exatamente esse ponto. Ele vale 1. Quanto vale o cosseno de π sobre 2? Zero. Quanto vale o cosseno de π? Exatamente esse ponto aqui, ó. Ele vale menos 1. Quanto vale o cosseno de 3π sobre 2? O 3π sobre 2 está nesse ponto. Ele está passando exatamente pelo zero. Então, se ele está passando pelo zero, ele vale zero. E o cosseno de 2π é esse ponto aqui em cima. Ele vale 1. Dada a corrente periódica de K, vamos fazer a definição de valor eficaz. Essa corrente periódica circula por uma resistência R durante o intervalo ΔT, dissipando uma potência P. Fez-se circular pela resistência R durante o mesmo intervalo de tempo uma corrente I, obtendo a mesma potência P. Logo, o valor efetivo de I de K deve ser igual ao valor da corrente contínua I, para que a potência dissipada em R seja a mesma. A corrente eficaz é a corrente contínua presente na corrente alternada, ou seja, é um modelo virtual como se existisse uma corrente contínua na corrente alternada, gerando o mesmo consumo de energia na carga. A corrente eficaz também é chamada de corrente RMS. Vamos ver o valor da corrente eficaz e da tensão eficaz para uma senoide. A tensão eficaz em uma senoide equivale a V máximo sobre raiz de 2. E, por analogia, a corrente eficaz em uma senoide equivale a I máximo sobre raiz de 2. Em um sinal meia onda, a tensão eficaz equivale a V máximo sobre 2 e a corrente eficaz equivale a I máximo sobre 2. O valor eficaz para uma onda pulsante terá o seguinte valor. A tensão eficaz será V máximo sobre raiz de 2 e, por analogia, a corrente eficaz será I máximo sobre raiz de 2. Além do sinal eficaz, também temos o valor médio. O valor médio corresponde à média aritmética de todos os valores numa onda senoidal. Podemos representar algebricamente uma curva no plano através de uma lei de formação chamada função. A integral de uma função foi criada no intuito de determinar áreas sobre uma curva no plano cartesiano. Aqui vamos determinar a área sob essa curva apresentada. Graficamente, o valor médio pode ser representado como área sob a curva no intervalo de tempo t, ou seja, dividido pelo período t. O período t é o intervalo de tempo de repetição da onda periódica. É dado pela seguinte fórmula: a tensão média é igual a 1 sobre t, 1 sobre período, no intervalo de tempo t1 a t2 da função no tempo dt. Qual é o valor médio de uma senoide? Basta calcularmos a área nesse período de tempo de 0 a 2π. Como ela é simétrica, o valor será 0. O valor médio da senoide em um sinal meia onda será dado pela seguinte fórmula. A tensão média é V máximo sobre π e, por analogia, a corrente média será I máximo sobre π também. Já o valor médio em um sinal pulsante pode ser determinado da seguinte forma. A tensão média é igual a 2V máximo sobre π e, por analogia, a corrente média será 2I máximo sobre π.
A curva de transferência é um conceito usado para fins de análise dos circuitos eletrônicos analógicos de entrada e saída única. Consiste num gráfico que relaciona a tensão de saída com o sinal de entrada. Vamos usar esse modelo gráfico para analisar os ceifadores e grampeadores nos laboratórios. Verifique-se que a saída acompanha todo o semiciclo negativo mais parte do semiciclo positivo, especificamente até 2,6 volts. Na curva de transferência, teremos uma reta inclinada de 45 graus com coeficientes de transferências iguais a 1, ou seja, toda a tensão de entrada é transferida para a saída, sem nenhuma interferência. A partir de um ponto específico, 2,6 volts, a característica de transferência se torna paralela ao eixo horizontal, ou seja, a partir de 2,6 volts. Isso é apenas um caso para demonstrar o potencial da curva de transferência. Essa função será usada nos laboratórios de ceifadores. Chegamos ao final do módulo sinal senoidal. Eu gostaria de destacar alguns pontos importantes. Em uma senoide, a tensão eficaz será V máximo sobre raiz de 2 e, por analogia, a corrente eficaz será I máximo sobre raiz de 2. Em um sinal senoidal meia onda, a tensão eficaz será V máximo sobre 2 e, por analogia, a corrente eficaz será I máximo sobre 2. Em um sinal pulsante, a tensão eficaz será igual a V máximo sobre raiz de 2 e, por analogia, a corrente eficaz será I máximo sobre raiz de 2. Também gostaria de destacar o sinal médio. Para um sinal meia onda, a tensão média será igual a V máximo sobre π e a corrente média será igual a I máximo sobre π. Já em um sinal pulsante, a tensão média será 2V máximo sobre π e a corrente média será 2I máximo sobre π. Assim terminamos o módulo sinal senoidal. Até o próximo módulo.